Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a Lua, né? O nosso satélite natural. Nós começamos a ler aí um pouco sobre a Lua, começamos a observar também, né? Essa semana, os astros que nós conseguimos ver, tanto de dia como no fim da tarde e noite também, tá? Então, muitas crianças já descobriram algumas coisas aí nesse processo de observação. Essa semana nós iremos continuar com as observações, tá bom? Lembrando que vocês precisam anotar essas observações ou no caderno de ciências ou num bloquinho de notas, tá? Não se esqueçam disso para a gente conseguir compartilhar aí as ideias na sexta-feira, que é a nossa próxima aula, tá bom? Então, nós vamos começar observando aqui de novo as fases da Lua, né? Então, nós lemos lá na nossa apostila, na página 100, que são 4 fases que nós conseguimos aí observar a Lua em momentos diferentes, né? Então, a primeira fase é a nova, depois vem a crescente, depois vem a lua cheia e depois vem o quarto minguante, tá bom? E aí tem o tempo de duração entre cada uma delas. Cada uma delas dura cerca de 7 a 8 dias. E aí a gente lembra de novo que a Lua, ela não é uma estrela, então ela não emite luz própria. Entretanto, vemos a Lua iluminada à noite, quando nós olhamos para ela, porque ela está refletindo a luz proveniente do Sol, tá? Para que possamos lembrar aí, fixar o conteúdo. Aqui tem uma ilustraçãozinha, como na apostila de vocês aí também, as fases da Lua, tá bom? Aqui a gente olha, consegue olhar aqui e observar a sequência aí dessas fases, tá bom? Aqui eu deixei uma observação, assim, à parte sobre a Lua, né? Em meio às minhas pesquisas, eu descobri essa informação, que também não existe água e nem vulcões na Lua, porque ao contrário da Terra, a Lua tem a parte mais interna em estado sólido, mas há muitas crateras, geralmente formadas pelo impacto de corpos celestes no passado. As colisões derreteram rochas e formaram lavas, que esfriam e aparecem como áreas escuras na Lua. Essa foi uma informação que eu, pesquisando, eu coloquei aqui para vocês. Seria muito bacana se vocês também fizessem uma pesquisa aí sobre alguma coisa interessante que nós podemos observar aí na Lua, tá? E compartilhar aí no momento da nossa aula de ciências, tá bom? Então, seria muito bacana também vocês participarem com alguma informação diferente, com alguma curiosidade sobre a Lua, para que a gente consiga interagir, trocar ideias, tá? No momento da aula. Pessoal, vocês se lembram que nós lemos na nossa apostila o nome desse senhor? Ele se chamava Galileu Galilei e ele viveu na época dos anos de 1600, tá? Muitos anos aí atrás. Eu coloquei uma fotinho dele aqui para que vocês consigam fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre esse senhor que foi muito importante aí nesse período, porque ele não foi a primeira pessoa a fazer as observações aí da Lua, mas ele foi uma das primeiras. Então ele fez muitas descobertas importantíssimas aí sobre a Lua, sobre as características, sobre as fases, sobre a importância, tá? Eu não coloquei essas informações aqui porque seria muito bacana também se vocês buscassem essas informações, fizessem uma pesquisinha aí também de vocês, tá? Eu deixei aqui ao lado um dos desenhos do Galileu na época dele, né? Claro, das observações que ele fazia. Olha só, observando o desenho dele naquele período muito antigo, a gente consegue ver essas fases aí da Lua somente pela observação dele, tá? Ele usando um telescópio simples aí da época, ele conseguiu descobrir como que a Lua, né, conseguiu registrar aí através de desenhos, como que a Lua ela se apresentava nessas 4 fases dela. Então a gente percebe aqui as 4 fases perfeitas, né?
através do desenho do Galileu. Então, se vocês quiserem também, no caderno de vocês, fazerem os desenhos, sabe, naquele bloquinho de anotações que vocês estão anotando as informações sobre os astros, vocês podem também fazer um desenho também das observações de vocês. Não tem problema. Vocês podem usar a escrita, o desenho, assim como o Galileu, para representar aí as observações, tá? Pessoal, vou deixar aqui para vocês o calendário lunar do ano de 2020, do nosso ano agora, tá? Para quê? Para que vocês se organizem, se programem aí com o papai, com a mamãe, para fazerem um momento especial de observação aí dessa fase da Lua, tá? Escolham aí uma fase, a crescente, a cheia, a minguante ou a nova. Se programem direitinho, tá bom? Que nós temos datas aqui, ó. Temos datas aqui em julho, tá? Então dá pra gente se organizar direitinho para conseguir observar aí julho e agosto, tá vendo? Temos até uma data aqui no finalzinho de junho também, tá? Então dá pra gente se organizar e poder fazer uma observação bacana aí, tá? E registrar no caderno de ciências e contar para o pessoal aí durante a aula de ciências como que foi essa experiência de observação de vocês, tá bom? Após vocês observarem o calendário, tá? E após também a pesquisa que vocês precisam fazer sobre Galileu Galilei, não precisa anotar nada sobre essas pesquisas. São fatos que vocês precisam só ler um pouco e entender como que aconteceu, tá bom? E vai ser muito importante também esse processo de pesquisa para vocês, tá? E a pesquisa também sobre alguma curiosidade, algum fato interessante sobre a Lua. Só para a gente compartilhar na aula depois, vocês contarem para os colegas como que foi aí essas descobertas, tá bom? Após esse tempo de pesquisa, de leitura, eu quero que vocês completem as páginas 101, 102 e 103 da apostila, tá? A 101 é um diálogo com texto. Vocês vão usar aí o texto da página 100, que nós lemos na sexta-feira, para poder responder algumas perguntinhas aí muito tranquilas. São duas perguntinhas aí da página 101. Na página 102, vocês vão ver também algumas frases que estão incompletas, vocês precisam preencher essas frases e depois preencher o diagrama abaixo aí na página 102, tá? Na 103 também, vocês precisam desvendar aí os símbolos, né? Então, trocar todos os símbolos pelas letras e no final, ver qual é aí a frase que está escrito, ver o que está escrito aí, que está simbolizando através desses desenhos e reescrever, depois que vocês conseguirem trocar os símbolos pelas letras, reescreverem aí essa frase nesse espaço aí debaixo da página 103, tá bom? Pessoal, eu deixei aqui para vocês também um vídeo muito bacana que eu assisti e eu adorei e aprendi bastante coisa sobre as fases da Lua. Vai ser muito bacana para vocês assistirem também. Assistam com atenção também esse vídeo, tá muito legal. E na hora da pesquisa, qualquer pesquisa que vocês forem fazer, peça ajuda para o papai e para a mamãe, para eles te orientarem aí nos sites que são de confiança, os sites que são de pesquisa, os sites científicos, tá bom? Peça ajuda aí para o papai e para a mamãe, que eles vão com certeza ficar bem felizes em ajudar vocês, tá bom? Então, compartilhe aí o próximo vídeo, aproveitem essa aula, tá bom? Depois, na próxima, nós entraremos com um novo tema aí, com um novo estudo. E aí, antes de começar com esse novo estudo, a gente também vai compartilhar as ideias de vocês, tá bom? Um beijão, pessoal, até mais! Nesta animação você vai entender os movimentos que a Lua realiza. Também vai saber por que vemos sempre a mesma face do satélite. A Lua realiza 3 movimentos principais: a rotação em torno de seu próprio eixo, a revolução em torno da Terra e a translação em torno do Sol, junto com a Terra. Para dar uma volta ao redor do próprio eixo, a Lua demora 28 dias,
e durante esse mesmo período ela dá uma volta completa em torno da Terra. Por isso, a parte da superfície da Lua voltada para a Terra é sempre a mesma. Se a Lua não fizesse a rotação, ou seja, se ela não girasse em torno do seu próprio eixo, enxergaríamos todas as suas faces. A posição que ela ocupa em relação à Terra e ao Sol determina o que chamamos de fase da Lua. Quando a Lua se encontra entre a Terra e o Sol, não enxergamos sua parte iluminada. É a fase que conhecemos como Lua Nova. Conforme o tempo passa, a Lua se movimenta e torna-se possível enxergar da Terra uma pequena parte iluminada, que cresce gradualmente. 7 dias depois do início do ciclo, ela atinge a fase quarto crescente. Nos próximos 7 dias, a porção iluminada continua crescendo, até atingir sua plenitude, a lua cheia. A partir daí, a porção iluminada da Lua começa a diminuir, caracterizando a fase quarto minguante. O ciclo se completa quando 28 dias depois não avistamos mais nenhuma parte iluminada da Lua, a fase nova, quando outro ciclo recomeça. Fases da Lua são aspectos que observamos na superfície de nosso único satélite natural e que dependem das posições relativas do Sol, do nosso planeta e da própria Lua. Os mais práticos dizem que quando a Lua desenha uma letra C, está no crescente. No minguante, é a letra D, de decrescente. Mas não é tão simples assim, por isso vamos ver como ocorrem as fases da Lua. Há uma região da órbita lunar em torno da Terra onde praticamente nenhuma parte da luz solar é refletida de nosso satélite para o nosso planeta. A Lua está direcionada para os lados do Sol e por isso mesmo permanece tecnicamente invisível. Essa é a fase que chamamos de nova. A Lua nova continua recebendo a luz do Sol, só que a gente não vê por causa da nossa posição. Rigorosamente, isso corresponde a um instante e uma posição no movimento da Lua. O que aparece no crescente é a porção visível da parte iluminada da Lua. Depois da nova, em cerca de uma semana, chega o quarto crescente. Nesse ponto, no planeta Terra, estamos vendo metade da metade iluminada da Lua, ou seja, 1/4 da Lua. Por isso, chamamos essa posição de quarto crescente. Depois de uma semana, mais ou menos, a Lua está oposta ao Sol em relação ao observador aqui da Terra. A metade que nós vemos do nosso satélite está totalmente iluminada, está cheia de luz, sendo refletida para nós. Rigorosamente falando, existem momentos precisos para cada uma das fases, mas as pessoas, em geral, costumam estender os nomes das fases mais notáveis por até uma semana, ou no mínimo, alguns dias. Depois da lua cheia, as posições relativas do Sol e da Lua provocam a redução da área iluminada visível do nosso satélite em relação à Terra, o que corresponde ao minguante, passando pelo quarto minguante até retornar à fase de nova em cerca de mais 2 semanas. Todo o período demora perto de 29 dias e meio. Pensando nos horários em que vemos a Lua no céu, podemos tomar como referência o pôr do Sol. Perto da fase de nova, a Lua estará na direção do Sol. Isso significa que quando o Sol se puser, a Lua estará na mesma direção dele, nos primeiros dias desse ciclo. Quando a Lua estiver no crescente, ainda estará relativamente próxima do Sol. Na medida em que os dias passarem, o Sol vai se pôr e a Lua aparecerá cada vez mais alta no céu. Isso ocorre devido ao seu movimento próprio na direção oposta ao movimento aparente de todo o céu. Na lua cheia, ela nasce quase no pôr do sol e passa praticamente toda a noite brilhando. Na sequência desse movimento, a lua segue nascendo cada vez mais tarde, até que chega a passar o dia todo no céu. Ela brilha o suficiente para ser visível contra o céu azul do dia.
Esses movimentos relativos do Sol, da Terra e da Lua criam as situações de quase completo alinhamento que provocam os eclipses. Mas isto é assunto para outra letra do ABC da astronomia. Nos vemos!